Olá, seja muito bem-vindo ao canal Banda aqui no YouTube. Eu sou Paulinha Bandarra e estou hoje aqui com João Bosco. Nós já vamos falar dele, mas agora, sabe por que ele está aqui? Causos de Macumba. E já recebi um caos lá no meu Instagram, então eu venho aqui antes de começar pra gente saber do João. Eu vou compartilhar esse caos que eu sabia que ia vir causos bons, viu, João? Eu sabia que o pessoal ia mandar cada uma. Olha só essa. Paguei o maior mico gigantesco. Quem nunca pagou o mico no terreiro? Atira a primeira pedra. A baiana tinha me pedido um prato preto, aqueles que se usam em um descarrego com feijão preto. Eu, sem saber, peguei um prato preto. Pode imaginar a cara da baiana rindo, né? Então, assim, a baiana pediu um prato preto para descarrego, quer dizer, um prato com feijão preto para trabalhar o descarrego. Eu fico imaginando a pessoa rodando a cidade atrás de um prato preto. Muito bom, obrigada mesmo. Assim, tem muitas mandingas que a gente realmente não conhece, então por isso que é importante a gente nunca sair com dúvida de uma consulta, pergunte tudo mesmo. Bom, mas eu tô aqui hoje também para compartilhar e para ter a satisfação de ouvir um caos de macumba de João Bosco, sacerdote pai de santo da aldeia Pena Branca, lá de Petrolina, Pernambuco, filho de Oxóssi. Sua bênção, axé. Saravá, que Oxóssi nos abençoe, né, que possa expandir esse nosso momento, esse encontro, nos dar inspiração e que seja um momento de muita diversão. Acho que falta isso às vezes, né? A gente abre muito contato para falar sobre tantas coisas que são importantes, mas a alegria também é extremamente importante, né? Essas resenhas de Umbanda, esses causos de Umbanda são extremamente importantes. Exatamente, né, João? É o que eu falei numa outra entrevista. O estudo ele é extremamente importante, né? O estudo ele vai te dar uma visão muito ampla, uma segurança. Mas a vivência de terreiro, realmente você tem que estar lá, você tem que sentir, é na pele, é no coração, né? É na boca, é na tremedeira, é no arrepio, é no choro. Então, estudar é importante, você entender, né, da onde vem, por que estou, como que funciona, é muito importante. Mas viver o terreiro, a vida, porque terreiro tem vida, né, João? Você é pai de santo, você tem um terreiro, você sabe como ele tem vida. E tem coisas que vão acontecer num terreiro que não vai ter no livro, que não vão ter, por mais técnicas que existem, tem coisas que vão acontecer ali que você vai falar, rapaz, tá na mão do guia. Tá na mão do guia agora, porque isso aqui eu nunca vivi. Então, é importante essas vivências, né, João? Com certeza, essas vivências são extremamente importantes e traz um pouco da nossa riqueza, né? Cada pessoa se relaciona de uma forma diferente com o seu terreiro, de uma forma diferente com a Umbanda, com a sua religiosidade. E eu praticamente tenho uma relação muito vegetal, literalmente vegetal, com o meu terreiro, assim. Meu terreiro, os filhos de santo brincam, já começam os causos de Umbanda aqui, né? Os filhos de santo fizeram um meme que sabe aquele meme que é o alienzinho tentando correr e a mulher segurando ele, né? E ele tentando correr na direção? Sei. E aí botaram Pai João e a feira de planta. Me solta que eu preciso comprar uma planta pro terreiro. Assim, o terreiro já virou uma floresta, né? Virou uma floresta. É um sonho meu que vira uma floresta mesmo, eu não tô nem aí. É isso que eu ia dizer. Que Oxóssi te ouça. Que ouça. E uma vez nós fomos arrecadar dinheiro, assim, vendendo umas roupas, né? Arrecadação, para trazer um pouco mais para o caixa do terreiro, ter um pouco mais de folga. E aí tinha uma feira de planta do lado. Quando terminou, que eu vi aquele dinheiro ali, uns 200 e pouco, eu acho que nós tiramos amanhã vendendo algumas roupas. E aí eu vi aquela jasmim do Caribe linda, com a florzinha branca, assim, olhando para mim. Né? Eu vi aquela arruda, vi o manjericão, aí o carro voltou cheio de planta. Tem até uma foto até hoje, os filhos de santo, cada um carregando um, assim. 5 pessoas no carro e 10 plantas. Eu quero essa foto pra gente mostrar aqui, viu? Manda essa foto que na hora que eu for editar o vídeo eu quero ver. A gente precisa mostrar isso. É muito engraçado, né? E planta realmente é algo que quando você começa a se relacionar, né, você entende que somos todos
partes da mesma natureza. Eu sou a planta sou eu, o bicho sou eu sou o bicho. Então é uma integração tão mágica, né, que acontece, né, João? Sim, com certeza. Eu criei uma relação totalmente diferente com as plantas, principalmente as plantas do terreiro, né? Porque estão assentadas ali, tem um axé específico, uma força específica. Para mim, eu coloquei as plantas do terreiro, organizei as plantas no terreiro, elas não estão em vasos, elas estão plantadas no chão mesmo. Elas foram plantadas de forma estratégica e energética. Então, quando você entra no terreiro, tem um cruzeiro do lado direito e do lado esquerdo tem uma tronqueira de Exu, né? Que a gente chama porteira. A tronqueira principal vai estar lá dentro. E do lado do cruzeiro tem dois peões roxos, né? Ao lado do cruzeiro, simbolizando Pai Obaloaê, Pai Omulu, tem babosa, tem espada de São Jorge, tem pé de café. Perto da porteira também tem lança de São Jorge, tem espada de São Jorge, lança de Ogum, que chama, né? Não sei se você conhece essa planta, que são várias... Sim, que é diferente, né? Tem a espada de São Jorge, tem a lança. Isso. E é um caminho de espadas de São Jorge até você entrar no terreiro. Um corredor de espada de São Jorge, cada uma de um lado, né? E a gente precisa passar no meio. Então é como se fosse uma limpeza energética enquanto você entra no terreiro ali. Eu tenho uma relação muito forte com as plantas, principalmente as plantas do terreiro. O pessoal vai podar no terreiro, corta uma planta, eu fico... Tem umas conversinhas sérias, sabe? Você quer tirar o pai de santo de Oxóssi do sério, mexe nas plantas dele. E normalmente em terreiro, quando tem, né? Assim, lógico que aqui no interior é muito comum o terreiro ter... Né, aqui no interior de São Paulo é muito comum o terreiro ter jardim, ou ter essa parte para as ervas. E normalmente é uma pessoa que cuida, não tem muitas pessoas colocando a mão. Eu me lembro que eu fazia parte de um terreiro que quando, assim, às vezes eu sempre tentava levar minhas ervas para não pegar do terreiro, né? A gente deixava do terreiro num caso assim, um guia pediu uma arruda e não tinha arruda, a pessoa não levou a arruda, então a gente ia lá e utilizava aquela arruda ou para os amacis, enfim. Né, são as ervas específicas para isso. Mas eu me lembro que às vezes, antes de começar a gira, eu falava, nossa, não trouxe tal erva, e o guia me pedindo ali, eu vou lá. Aí eu ia com todo assim, sabe, todo respeito, até na hora de pisar na grama, eu falava, dá licença, olha, eu vim aqui, mas com todo amor, com todo carinho, tá precisando. Porque realmente quem cuida com muito amor. E assim, quando a gente, que nem eu, não cuidava do jardim. Então é muito mais fácil eu não dar o devido valor, né? Quando quem cuida tá ali com amor, com dedicação, indo regar todo dia, indo cuidar, indo podar. Então a gente tem um respeito muito grande. Inclusive a gente tinha um problema da assistência, que muitas vezes a assistência, né, enquanto tava rolando a gira lá dentro, e quando começam os atendimentos, as pessoas dispersam um pouco, ficam ali do lado de fora, o pessoal comia, e aí jogava papel no chão, isso era bem... E ali na grama, enfim... Então era bem complicado. Então tinha gente, você olhava, tinha gente meditando, se integrando com a natureza, e tinha gente comendo, né, jogando copo plástico, enfim. Era um trabalho de educação mesmo. Mas falamos de ervas, já satisfazemos teu pai Oxóssi. Me conte um caos, algo que tenha te marcado, seja de forma... emocional, né? Algo que te emocione quando você lembra. Pode ser quando você não era nem sacerdote, pode ser desde quando você é, pode ser algo com guia que você trabalha, ou pode ser com guia que você tenha passado, ou uma situação que você fala, essa situação. Fica à vontade, tá aqui aberto para você dividir com a gente. Bom, deixa eu lembrar aqui. Quando eu tava iniciando na Umbanda, eu vou contar primeiro um caos engraçado, depois vão vir os mais emocionantes, né? Quando eu tava começando na Umbanda, eu tenho várias histórias assim engraçadas. E tem uma que eu lembro agora, foi o meu período de encanto, né? O meu apaixonar-se pela Umbanda, em que eu tive um período de estudo ferrenho. Eu fazia faculdade de Direito na época, e eu praticamente abandonei a faculdade, parei com tudo, né, e comecei a estudar só Umbanda, 24 horas Umbanda. Eu morava com meu avô saía do quarto 3 horas da manhã, a casa toda uma névoa, fumaça na casa toda, assim, cheia de fumaça. Ele, vale, tá
tá pegando fogo, menino. Corre pra poder apagar. Eu disse, não, vô, tô consagrando aqui a imagem do Caboclo Giramundo. Com um cachimbo na mão. E fazendo fumaça na casa toda, assim, defumando tudo, né? E ele, vale, esse menino tá... Ligava pra minha mãe, esse menino tá ficando doido, venha buscar ele. E ele tá doido com esse negócio de umbanda, macumba, não faz mais nada. Né? E eu pegava o funcionário que trabalhava na casa do meu avô, o Arley, que quase me criou também. E eu pegava a bis com ele, a moto, né? E eu e ele, eu na garupa dele, com um facão pra caçar jurema. E eu ia caçar jurema nos bairros, assim, procurando mesmo, na beira da estrada jurema, que é bem comum ter na minha cidade natal. Vantagens! E aí encontrava um jurema, eu descia, pedia licença, pegava um pedaço para fazer um bengala, para fazer um banho. Eu era doido por jurema. Então, nesse período de encanto, eu dei muito trabalho pro meu pai de santo, pra minha mãe de santo. Eu não parava de estudar umbanda, eu chegava no terreiro, era umbanda, perguntando tudo. Minha mãe, o que é isso? Minha mãe, o que é aquilo? Meu pai, o que é isso? Minha mãe, o que é aquilo? Meu pai, o que é isso? Minha mãe, o que é aquilo? E eu fui adotado por um preto velho, quando eu cheguei na umbanda, pai Benedito de Aruanda, ele me adotou para ser cambone dele. Ele me convidou para entrar e quando eu entrei, ele falou, você vai ficar comigo, você vai ser meu aprendiz. E nesse período, ele me estimulava muito a estudar. Só que eu só queria saber estudar umbanda. E aí eu chegava com pergunta de cabala, com pergunta de umbanda de São Paulo, pergunta de umbanda do Rio de Janeiro, quem foi o Woodrow Wilson, quem foi da Mata Silva, quem foi, né, que é a mesma pessoa, só que eu achava que eram duas pessoas diferentes. Sim. Quem era Tata Tancredo, o que era Yggdrasil, o que era a semente da Jurema, o que era a semente de não sei o quê, e tinha todo esse contato, né? Chegou uma hora que eu trouxe tanta informação que eles viraram para mim e falaram assim, filho, para, acabou, não quero mais que você estude umbanda, não, vai estudar direito, vai viver tua vida, vai fazer outras coisas, esquece. Esquece, tá bom, meu filho, a gente quer que você faça outras coisas na sua vida. A gente já entendeu que você ama umbanda, tá tudo bem, mas pelo amor de Deus, respira. Pelo amor de Deus, tá bom, não vai fazer outra coisa, vá sem pergunta de umbanda. Quando for lá na aula, você vai e pergunta, mas aqui não, tá bom? Tá bom, meu pai. Eu vinha na outra semana com um monte de perguntas, tudo anotado, tudo pronto, eu não consegui. Foi um período de muita luta mesmo. E um período que eu comecei a compreender mais sobre minha mediunidade, né? E eu achava que eu não era médium de incorporação. Nunca me foi dito que eu era médium de incorporação. Nunca. Até que certo dia eu tava no terreiro e eu percebi que eu sentia alguns arrepios, mas eu achava que era arrepio de emoção, né? Com a gira mesmo, tava lá tocando pra algum, todo mundo cantando algum, e eu me arrepiava todo e eu achava que era emoção que tá ali. Até que teve um certo dia que o arrepio começou a passar pro meu braço, passar pra mão, pro dedo, e eu tô ficando doido. Que negócio é esse? Eixe! E aí, pras pernas, pras costas, pro peito, eu disse, vixe! Não, tem alguma coisa estranha aqui, tem alguma coisa estranha. E aí o guia perguntava, meu filho, aí não vai dar passagem pro guia não? Disse, que guia, meu pai? Tem uma assombração aqui, eu tô todo arrepiado de tudo que é... né? No dedo, na mão, no pé, todo arrepiado. E aí falou, não, isso já é o guia chegando. Ele tá chegando faz tempo, e eu não percebi. Ele tá aqui, ó, me cutucando já faz tempo e eu tô aqui. Sai daqui, que é isso? Mas você sabe, João, que é muito engraçado isso que você falou, porque realmente, né, quando a gente conhece, a gente tem esse encantamento. Primeira vez que eu pisei em terreiro, foi um terreiro de Candomblé, uma outra cidade, enfim, conheci, me encantei, eu falei, gente, terreiro, que legal. Coincidentemente, quando eu voltei, eu fui convidada para ir numa festa de Herê, num terreiro Molocô, aqui em Rio Preto. Eu frequentei esse terreiro 4 anos. Eu sentia assim, emoção também, o famoso arrepio, mas eu nunca senti aqueles sintomas básicos, assim, do tipo tremedeira, porque depois de um tempo, quando eu passei a frequentar um outro terreiro, eu ia tomar passe com o caboclo, de repente eu não tava escutando o caboclo mais, eu tava tipo, né, você vai ficando longe. Lá eu frequentei 4 anos e assim, frequentei, né, ajudava na recepção, cambonava. Lá era uma gira, esse terreiro Molocô, ele virava à noite, então era das 8 às 10, fazia corporação de caboclo e tal, da meia-noite às 5, 6 da manhã, aqui, ó, era a festa do barracão da esquerda, e só ficava os filhos, né?
Eu nunca dançava com Exu, dançava com Pombagira, conversava com Exu, conversava com Pombagira, conversava com o caboclo, nada, não sentia nada. Eu achava que eu não tinha, que eu não era média de incorporação. Não, mas não sou. E é muito louco, porque no começo a gente fica tão encantado com aquilo que a gente quer falar pra todo mundo o tempo todo de Umbanda. Tipo, mas não, o que acontece? Você sabe disso? Sabe o que aconteceu isso? Quando a gente ia de assistência no terreiro, eu não sei se você fazia isso quando você ia de assistência, mas a gente esperava, tipo, a minha amiga ia, passava com um, eu passava com outra entidade, e a gente se encontrava lá fora pra contar como é que tinha sido a experiência de cada uma. Porque era algo tão bom pra gente, a gente gostava daquilo tanto que a gente queria compartilhar e falar o tempo todo, né? Então, realmente, esse encantamento, a gente até brincava, tipo, a pessoa tá bitolada. A pessoa tá bitolada, fica. E depois de um tempo isso vai, né? Isso vai acalmando, é um processo mesmo, né? Com certeza, é um processo de encantar, tem um processo de desencantar, que é natural. Né? E é depois desse desencanto é que a pessoa realmente cria aquela maturidade e tem a certeza de que eu quero ser um umbandista, eu quero permanecer na Umbanda, a Umbanda é o meu lugar, porque tem um encanto, tem a crise, e é natural que tenha, né? É preciso ter, para que nós tenhamos também um olhar mais crítico, para que nós não estejamos sempre iludidos, é preciso você realmente entender se é aquele lugar que você quer. E para o sacerdote, falando no lugar de sacerdote, é extremamente importante. Por que é extremamente importante? Porque eu, particularmente, não quero no meu terreiro pessoas que estão ali achando que é uma aventura, achando que é uma brincadeirinha. Ah, eu gostei desse negócio de incorporar, de girar, de tocar, acho bonitinho. Vou aqui brincar disso aqui, vou ficar aqui nesse negócio porque é legal. Não basta ser legal. Tem que ser visceral, tem que vir de dentro, né? Tem que exteriorizar, tem que tocar você, tem que emocionar, para que você se sinta parte daquilo realmente, não é uma brincadeira. Então, há um período, na minha opinião, que você precisa ter frequentando o terreiro, para que você compreenda aquele terreiro, os valores daquele terreiro, porque por mais que seja um terreiro de Umbanda, frequente 3 terreiros de Umbanda e você vai ver uma diferença imensa de valores ali praticados, né? Exatamente. Existem algumas coisas comuns, mas a maioria muda. Então, tem atendimento gratuito? Beleza, tem que ter. Se é Umbanda, tem que ter. Atendimento gratuito incorporado. Não, mas se o guia bebe muito, é uma diferença. O guia bebe pouco, é outra diferença. Usa roupa, não usa roupa. Roupa branca, né? Claro que usa roupa. Usa roupa. Nós estamos entendendo. Não é? Usa roupa branca, não usa roupa branca, toca para Exu, não toca para Exu, tem estudo, não tem estudo, que é uma diferença também bem comum entre os terreiros, né? Qual o tipo de estudo, qual a linhagem do terreiro, quais são os orixás que cultuam, os guias se incorporam, e tudo isso faz parte desse encontro, de você perceber se você se sente bem naquele local ou não, que é o mais importante. É o mais importante, eu me sinto bem aqui, né? Isso me faz bem ou não? E é um processo natural, né, João? A gente se encanta, a gente olha, a gente quer fazer parte daquilo, a gente quer vestir o branco, tá ali dentro. Mas também quando a gente entra, a gente sabe que tem todo um trajeto, que não é só vestir o branco e ali incorporar, que não é assim. Você precisa entender o funcionamento de um terreiro. Então, e principalmente, mas isso a gente também sabe que é só com o tempo, que é entender que todo mundo ali é humano, viu, gente? Tá todo mundo ali vestindo um branco, mas tem todo mundo sente raiva, sente amor, fica triste, tem problema. Então, assim, não coloque expectativa em cima do outro, porque a expectativa vai te frustrar. Eu falo por isso porque eu passei por isso também. Sim. Desculpa te interromper, eu tenho um caos, já que o propósito é esse, eu tenho um caos sobre isso do meu desencanto, né? Quando eu cheguei na Umbanda, o meu desencanto já foi quando eu virei sacerdote, na verdade. É natural, né? Desculpa. É outra coisa. É outra coisa, é outra relação, né? Antes você é filho de santo, beleza, você vai lá, participa, cumpre as obrigações do terreiro, né? Cria o seu comprometimento com o terreiro, mas não é a mesma coisa você ser sacerdote. Não é. O buraco é mais embaixo. Ou mais em cima. Depende do que você pensar, né? No começo foi mais embaixo porque chegou com uma bomba a informação para mim.
E eu demorei um pouco a aceitar. Na verdade, no começo eu disse, não quero isso pra mim não, é muita responsabilidade, vai pra lá. Mas o pai Benedito é muito sábio e ele encontrou um jeitinho de me trazer assim, sabe? E aí ele falou, vamos filho, você quer conduzir um grupo? Você quer, não é você vai, né? Você quer conduzir um grupo de pessoas, né? Já que você está indo para um outro local, que eu tive que vir morar em outra cidade, e você não está achando um local legal e tudo, quer conduzir um grupo? Eu disse, não quero não, pai, obrigado. Obrigada, próximo. Próximo, quer conduzir? Não quero não. Ser sacerdote? Não quero. Tinha acabado de passar por uma experiência horrível. Não quero não. Não. Muito obrigado. Eu disse, não, filho, vamos fazer assim. Não vai ser um terreiro não, só um grupo de estudo. Um grupo de estudo, começa com um grupo de estudo, pessoal que gosta de dar um bando. Tá bom, pai, deu 6 meses, virou terreiro. É o truque, mas é que ele não é bobo, entendeu? Ele sabe como fazer o caminho com você. Isso. E aí, nesse processo de desencanto, quando eu cheguei no terreiro, o terreiro que eu comecei tem muita gira de preto velho, né? Todos os guias que incorporam são pretos velhos, e aí no decorrer dos trabalhos incorporam um Exu, uma pomba-gira, um caboclo, um cigano, mas é um terreiro que tem como prioridade o trabalho com a linha de preto velho, sempre. E aí eu tava lá vendo só o preto velho, também. Só o preto velho, a preta velha, aquela coisa linda, amorosa, né? Aquele amor, aquela roupagem fácil da gente se conectar, pela forma que fala. E aí comecei a ver o Exu, e aí comecei a ver a pomba-gira, e eu vinha do kardecismo, né? Eu vinha do kardecismo e tinha um olhar diferente do que era um espírito evoluído. Para mim, um espírito evoluído não dava gargalhada, um espírito evoluído não vinha fazendo assim, né? O espírito evoluído não vinha assim, não. Ele vinha salve, saudações, né? Alguma boa coisa noite nesse... a todos, sejam muito bem-vindos. Todo cordial, né? Só que não. E aí, chego no terreiro, lá vem a pomba-gira e fala, eu morria de medo. Não queria nem conversa. A pomba-gira chegava perto assim, eu ficava... Ela vai ver alguma coisa da minha vida, vai falar pros outros aqui, o Exu vai ver, vai falar pros outros. Eu não sabia se eu estava fazendo alguma coisa certa, alguma coisa errada. Enfim, quando você tá chegando na Umbanda, o guia olha para você, você pensa que ele tá lendo, até hoje, você pensa que ele tá lendo tudo, que ele tá vendo tudo ali, né? Sabe aquele meme que abre um universo assim, né? É mais ou menos isso. E eu tinha muito medo. Quando eles se aproximavam, eu recuava um pouco. E aí eu comecei a passar por algumas situações. Primeiro, a desobsessão, que naquela época era feita como uma puxada. Não sei se você chamou assim também aí. Sim. Isso existe ainda em muitos... Assim, acontece em muitos terreiros, a puxada. A famosa puxada. Chamam mais transporte, né? Se eu não me engano. Aqui também. Nós chamamos de puxada mesmo. Puxada? Nas onde eu circulei aqui é puxada, mas eu sei que tem lugares que falam médios de transporte ou desobsessão. Aqui não falava puxada, gente. Vai. É agora, é ali, ó. Puxada. E aí tinha um médium de puxada e um médium para doutrinar o espírito que estava sendo puxado. Né? Então eu nunca tinha doutrinado nada, não fazia ideia, estava ali chegando na Umbanda, né? E ajudando a vovó Joana no atendimento. E naquela época, os espíritos vinham ainda com aquela roupagem muito assim, às vezes amedrontadora, sabe? No caso, o obsessor ou o sofredor vinha com roupagem muito sofrida, muito forte. E aí eu ficava só olhando de lado ali, mandando energia, né? De longe. O carequinho ali, ó. O cara da energia. Adorava falar, nem fazer nada, só o cara da energia aqui, só saravá, laroiê. E o saravá, laroiê, né? De longe. E aí teve um dia que tava começando a doutrinação lá, uma puxada, e eram 3 médiuns, né? A preta velha sentada no banco, a pessoa em frente a ela, e um atrás, do lado, um do outro. Beleza. Aí foi puxar os 3. Quem disse que tinha 3 pessoas para doutrinar? Tinham só 2. E o outro lá, puxando, né? E eu olhando, do lado assim, mas só olhando. E mandando energia. Aí vovó Joana, do lado lá,
trabalhando e puxa, e tome, saravá, vem. Aí puxou, aquela coisa lá, e ninguém pra doutrinar, ela olhou pra mim. Aí eu ainda parei assim, fiquei. Ela, você não vai vir não, filho? Venha que é você. Eu disse, eu? Como é? Eu? É, venha. Aí fui, eu disse, saravá, boa noite, como é que você vai? Tudo bom com o senhor? Tá tudo horrível, vou pegar você. Disse, não queira isso não, meu senhor. Não venha me pegar não, meu senhor. Ah, tá bom já, viu? Saravá, laroiê pro senhor, Exu é Mojubá. Aí ela, não, meu filho, não é assim não. Aí, a rede disse que não tá bem, mãe. Não, saravá, sabe? Salva a subida do irmão, salva a subida do irmão. Aí fez o cruzo lá e o irmão foi, né? Aí, Foi. Negócio, né? Foi complicado. E aí na segunda, foi na terceira experiência, eu ainda muito imaturo para isso, muito surpreso ainda com tudo. E aí veio um outro que era mais combativo, né? Quem estava trabalhando no dia era Seu Légua, que hoje eu trabalho com a entidade Légua também. Seu Légua se apresenta lá como um boiadeiro, muito brabo, digamos assim. Eu coloquei até aqui em homenagem a ele. Saravá. E vinha um consulente, ele sempre trabalha muito nessa parte de obsessão. Veio um consulente para ser atendido, né? E no processo de puxada, eu fui responsável por doutrinar. E era um médium de puxada que manifestava a entidade normalmente com muita fidelidade emocional ao que estava acontecendo ali espiritualmente, né? E então, a gente sabe, você é médium consciente também? Sou. Então a gente sabe que em algumas partes do processo, principalmente quando você está fazendo a puxada, é possível você privar algumas coisas, né? É possível você privar um grito, um murro na cara de alguém, um tapa no pé do vidro. Eu tenho um caso lindo que eu vou emendar nisso aí, que eu presenciei como Cambone. Beleza. E aí você sabe que dá pra você segurar algumas coisas, um tapa no pé do vidro de alguém dá pra segurar, um grito, um xingamento, um murro, um chute, né? E aí acho que essa pessoa não tinha muito esse crivo. E ele virou pra mim assim, e eu, saravá, meu irmão, seja bem-vindo, já estava mais educado, né? Saravá, meu irmão, seja bem-vindo, receba a luz dessa casa, né? Desses caboclos, desses espíritos velhos, estamos aqui para lhe ajudar. Ele não quer ajuda nenhuma, não. Você sai daqui, que eu não vou falar com você. Você não é homem para falar comigo, não. Chama o homem, não traga o menino, não, rapaz. Eu peguei um ar com esse obsessor. Você quer o quê? Não tem homem aqui para falar com o senhor, não? Vê se não tem um homem para falar com o senhor aqui, não. Eu comecei a bater boca com o obsessor. Eu, né? E aí comecei Da mãozinha aqui, já tava aqui. Já peitando, já. Quer o quê? Não tem homem aqui pra falar com você. Aí ele, não, você não vai me doutrinar, não. Eu quero falar com o homem. E aí o povo vendo aquela confusão, né? E eu batendo boca com o obsessor. Lá eu só vi uma mãozinha no meu ombro, assim, né? Peraí, rapaz. Me dê a frente. Lá vem Seu Légua, incorporado da minha mãe de santo, que é bem maguinha, num vestidão assim, bem grande, um balaio branco, né? Chegou um homem pra falar com você agora, meu filho. Pronto. Chegou um homem pra falar com você, e ela é mulher, né? E Seu Légua lá, bruto, todo um vestido, chegou um homem pra falar com você aqui agora. Vamos ver se você não me escuta. E aí ficou todo... Aí mudou de conversa. Jeito o obsessor, né? E subiu, mas foi interessante. Você me lembrou um caos lindo, que foi uma das vivências mais emocionantes que eu tive como Cambone. Eu tive inúmeras, assim. E é engraçado como as histórias vão vindo conforme eu vou gravando com as pessoas. Eu tava cambonando uma médium, que é uma médium mais velha, que também trabalhou muitos anos no Kardec, enfim. Eu tava cambonando ela, e aí ela atendeu um menino, um jovem, que é um jovem que você percebe que ele tem algum atraso, né, mental, alguma deficiência. Enfim, eu fiquei ali cambonando, tal. A hora que acabou o atendimento, ele saiu, ela me chamou. A hora que ela me chamou, ela falou assim... E aí tinham sempre duas pessoas que supervisionavam ali, e caso precisasse fazer alguma puxada, eles que doutrinariam, né? Eles que comandariam esse trabalho. Ela falou, aí o guia falou pra mim, falou assim, chama o careca, né? Porque ele era o careca e a moça. Fui lá, falei, gente, o que eu tô já pensando assim, o Cambone? Falei, será que eu fui um pouco de errado?
né? Não imaginei que ela tinha. Quando os dois chegaram, ela já tinha virado. Foram 3 obsessores. Mas assim, sem escândalo, sem batição de boca. Teve o processo da incorporação ali, né, para fazer a doutrinação, para fazer o encaminhamento. E aí, quando eu fiquei, porque eu falei, gente, eu nem vi acontecer, tá? Como que assim, né? Quando acabou que o guia voltou, o guia me chamou e falou, olha, aprenda. Nem tudo precisa ser mostrado. Aquele menino não tinha condição de saber o que estava acontecendo com ele. Olha aqui, me arrepia de contar. Porque aquilo pra mim foi um ensinamento tão grande que eu falei, porque eu tava acostumada a ver o quê? Gente se jogando pro chão, o griteiro, o chama todo, vai 15 guias em cima do médico que tá ali, né? E você vê as pessoas, né? A pessoa que desmaia, a pessoa que realmente... Então, quando eu vi aquilo, eu falei, cara, olha isso, né? Ela em pleno controle. E aí, quem veio me ensinar sobre a desobsessão foi a minha pombagira, Rosa Caveira, que foi a primeira que fez. Porque eu falava que eu não ia fazer, não sou médio de transporte, gente, não façam isso comigo, os guia. Vocês, tá bom? Tá bom, não vamos estar fazendo essa coisa aí, não vamos estar fazendo essa coisa. E teve um dia que eu sonhei com o ponto riscado da Dona Rosa, 2 dias antes da gira, tem uma gira de esquerda, eu sonhei com o ponto riscado dela. Liguei pro meu pai. Falei, gente, eu sonhei com o coração, assim, com os tridentes assados. Ele falou, compra a pemba. Você tem pemba? Eu falei, não tenho. Ele falou, compra a pemba. E aí, nesse dia, ela falou pra mim, ela falou assim, olha, algumas vezes a gente vai utilizar da manifestação um pouco mais raivosa, ou um pouco mais agressiva, ou um pouco mais desobediente, porque a pessoa precisa entender o que ela tá fazendo com a vida dela. Então, uma forma da gente mostrar pra ela, se você continuar fazendo isso, é só isso que você vai carregar com você. É esse, tá vendo? Tá assustada? Então, porque é isso que tá te acompanhando. Ela falou, mas nem sempre vai precisar, porque nem às vezes a pessoa nem tem noção do que tá acontecendo. Então, a Dona Rosa já fez incorporações mais viscerais, mas muitas vezes ela faz a pessoa nem ver. Ela faz a pessoa nem ver. Eu ali eu só fazia assim, lá foi. E quando eu via, já tinha desincorporado e incorporado de novo. Que eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Então, realmente é um cuidado. E eu fico pensando, a primeira vez que uma pessoa chega num terreiro, né? E ela vê uma cena dessa. O tanto que isso não deve assustar, né? Então, a gente precisa, com médiuns mais conscientes, a gente consegue sim trabalhar a desobsessão. Entender que dentro de um terreiro há uma firmeza. Aguarda lá fora. Você não abre uma gira sem ter os Exus guardiões do quarteirão, né? Ali do espaço físico mesmo do terreiro. Então, calma. Se tá fazendo esse estardalhaço, tem também um pouco, tem muito assistente que é carente, então que é uma forma de chamar atenção. Então olha para isso com amor também, né, João? A gente precisa entender e também é importante conscientizar. Eu acho que o terreiro não é local de exageros, é um local de equilíbrio, é um local de educação, e educação que eu digo a nível consciencial, né? Então é super importante em algumas situações a pessoa ter essa percepção de que é isso que eu estou carregando junto comigo, e só que em alguns momentos, que eu acho que é essa diferença que a gente faz, eu aposto, digamos assim, com você, de que no começo do seu processo mediúnico, as puxadas talvez fossem mais viscerais do que são hoje, mais emocionais do que são hoje, e comigo é muito, né? Com o passar do tempo, a gente vai percebendo que algumas coisas já não têm aquela necessidade, podem ser evitadas, né? Hoje no terreiro, aqui na aldeia, nós não permitimos, seguindo a orientação que eu aprendi com o pai Comino, nós não permitimos à fala o espírito obsessor. Por quê? Porque se ele é um espírito obsessor mesmo, né? Quando é obsessor, ele não vai falar nada que vai ajudar aquela pessoa. Ele vai dizer, eu vou lhe matar, eu vou lhe destruir, eu vou acabar com você. Ele vai desestabilizar não só a pessoa, como às vezes a própria equipe que está ali trabalhando, né? E podem ser evitadas algumas coisas como essa. Mas
um espírito que está ali passando por um processo de sofrimento e que quando a gente estuda essa obsessão percebe que às vezes é o próprio consulente, eu no caso o assistido aí, né? O assistido que está obsediando o coitado do espírito, né? Que acontece muito e é um processo de libertação mesmo. Então tem essas duas vias, é bem interessante a gente falar sobre isso. E tentando pensar mais em algum caso aqui, tem vários, mas no momento eu não estava lembrando. Só que agora, quando eu começo a falar do Seu Légua, me vem sempre essas pérolas, né? Seu Légua, ele tira umas assim, que eu acho que aí vocês devem rir muito na gíria de baiano, na gíria de malandro, deve dar risada, se divertir muito. Aqui é na gíria de légua, né? Seu Légua enterra todo mundo já começa a rachar o bico. Ele chega, o pessoal já começa a sorrir, né? E ele é um boiadeiro que vem imponente, forte, mas ao mesmo tempo arranca a risada de todo mundo, porque ele quebra essa situação, né? E tem vários contos de Seu Légua. Ele chama os consulentes de boi e vaca, né? E aí ele diz assim, traga a vaca! Lá vem a coitada da mulher com uma cara desse tamanho pra ele assim, como é, Seu Légua? Não, minha senhora, é só um jeito de falar. Imagina, a vaca é tua mãe, já começa a brigar com o espírito, né? Isso. E não tem como você ficar sério com ele, né? Uma vez ele passou a gira todinha chamando boi, né? Traga o boi, traga outro boi, pronto, traga outro boi, laça outro boi, traga outro boi. E aí no final, vê um cara de 2 metros de altura, pesando 150 quilos, eu acho. Ele olhou assim e disse, meu filho, eu tava brincando, viu? Você tava trazendo um boi mesmo. E eu quase desincorporo de rir com as coisas dele, né? Eu tenho umas crises de riso com o Seu Légua incorporado por dentro, digamos assim, né? Aí eu ouvindo o que ele tá falando, que eu preciso de um tempinho para respirar ali, né? Fazer a conexão se estabelecer direito. Essa energia é muito parecida com a que a gente sente com o baiano aqui. Porque eles você não consegue, você não tem trava, você sai, né? Quando viu, já saiu, enfim. Eu coloquei mute aqui, viu, gente? Porque a gente tá gravando em casa, então a minha cachorra, obviamente, deu um surto agora na porta de casa, latindo para outros cachorros. Então vai aparecer aí que eu dei o mute, mas eu dei mute pra gente poder ouvir melhor o João. João, foi sensacional. Eu, assim, tô muito agradecida por sua participação. O vídeo ficou incrível, assim, com histórias incríveis, com diálogos também, que tenho certeza que vai fazer com a pessoa que está assistindo a gente agora, que você também pense, né, as coisas que você já presenciou, o que você já viveu dentro do seu terreiro, e reavalie também, né? É importante, eu acho que essa é a grande chave da Umbanda hoje, né? Questione, pergunte, procure, questione, encontre também, junte com as tuas vivências, não ignore isso. É muito importante a gente ter esse olhar na Umbanda de questionamento, né? E deixar aflorar realmente sentidos, aprendizados, pra gente fazer cada vez mais uma Umbanda mais libertária, mais encruzilhada, né? Sim. Eu quero agradecer a presença aqui e para deixar minha mensagem final, vou trazer um pequenininho caos, digamos assim, uma experiência, né? E a minha mensagem final é: viva a sua jornada. Seja fiel à sua jornada. Cada um de nós tem um caminho e esse caminho vai sendo construído mediante a sua vida, de acordo com o que você vive. Eu tive um caminho de vida que me trouxe até a Umbanda e eu aceitei a Umbanda e a Umbanda já tinha me aceitado há muito tempo, né? E quando eu me encontrei aqui e eu me encontro aqui, tem algumas coisas que não tem preço, não tem mais nada no mundo que vá valer o que nós sentimos, o que nós encontramos, o que nós despertamos aqui, né? E um dos maiores ensinamentos que eu tive, que tenho sempre, se chama amor e amor próprio na Umbanda. Acho que a jornada que eu tenho com um preto velho chamado Pai João das Cachoeiras é incrível. Não tem como falar dele também sem se emocionar. Pai João das Cachoeiras é um preto velho de Oxum que emociona todo mundo. Ele é um amor de preto velho. Ele chega
dá vontade de falar, oh. Eu brincava, eu falava que eu tinha vontade de colocar os pretos velhos tudo num potinho, trazer aqui pra casa. Eu falava, eu prometo que eu sirvo café, água, põe uma rudinha de vez em quando, gente, vamos lá pra casa viver comigo. Porque preto velho realmente é... E ele já me emocionou tanto nos atendimentos. Um dos atendimentos que eu lembro, assim, claramente é com uma pessoa que hoje está na casa, como filha. E aquela pessoa, ele sempre faz isso, né? Eu nunca fiz isso na minha vida. Eu digo que se eu incorporasse para atender como constelador, eu ia estar rico. Porque... porque eles têm uma capacidade, assim, tremenda com relação ao que eu sei. E eu fico pensando, poxa, naquele atendimento que eu fiz, mês passado eu podia ter feito isso, eu podia ter falado isso para aquela pessoa, né? Ia ter dado um despertar, assim, de consciência espetacular. E ele falou, filha, quanto você tem abraçado? E ela, muito, eu abraço sempre as pessoas, eu abraço todo mundo, eu faço questão que as pessoas saibam que eu amo elas, eu faço questão que as pessoas se sintam amadas por mim, eu faço questão de entregar amor para os outros, mas eu sinto um vazio aqui. E aí ele falou, filha, às vezes a direção do amor precisa ser reajustada, né? O rio sempre encontrará o mar, porque ele consegue contornar todos os obstáculos, mas o rio, né, composto de água, é uma água que está sempre correndo em seu próprio fluxo, que encontra o outro caminho, e encontra outros rios, encontra outros afluentes, né, vai se espalhando e se conectando com a vida. Então, o que falta para você é isso, é pegar os seus afluentes, no caso a sua mão direita e a sua mão esquerda, que você usa para abraçar todas as pessoas, e fazer isso com você, né? Sente esse abraço agora. Como é você dar carinho para você mesmo? Como é você se abraçar? Como é você cuidar de si? Parou para pensar? Parou para sentir isso? Um abraço em outra pessoa às vezes dura 10 segundos, 5 segundos. Tem pessoas que não gostam disso. Quanto tempo leva para você se abraçar? Quanto tempo vale um abraço em você mesmo? E aí, eles fazem ser tão simples. Axé. Né? E aí você, com certeza, você chega em casa, depois da gira, você tá ali, né, arrumando suas coisas, ou você tá ali no momento que você tá comendo, né, depois da gira, e você para e fala, quanto tempo eu não me abraço? Quanto tempo eu não me abraço? Porque eu falo que tudo que a gente recebe de vivência do guia com uma outra pessoa, a gente traz pra nossa vida, né? Tem situações que a gente não lembra, tem muitos atendimentos que você termina, você não lembra. E tem muitos que ficam vivos dentro de você. E eu sempre trago isso muito como... Eu fico semanas com aquilo, assim. Um atendimento, às vezes um atendimento específico, eu fico semanas falando, gente... tem a ver comigo, isso foi pra mim, não foi nem pra pessoa, só usou a pessoa ali pra falar pra mim, entendeu? Então é isso, fica esse recado pra todo mundo aqui. Quanto tempo você não se abraça? Axé, axé, axé. Obrigada, viu? Gratidão. Preto velho que habita em mim, abençoe, abrace e receba e acolha o preto velho, a preta velha que habitam em você. Adorei as almas.